capítulo 6, os versos que vão do verso 12 ao verso 17. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos antes de adentrarmos especificamente ao estudo. O verso 12 diz assim: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esta mensagem de Apocalipse, uma mensagem bastante simples de ser entendida. O sexto selo não tem muita complicação. O que precisamos entender, na verdade, são os contextos em que estão inseridas as coisas. Se os irmãos perceberem bem, a história que segue aí o capítulo 5, o capítulo 6, é da visão que João está tendo no trono de Deus, e lá existe um livro, e à medida que o livro vai sendo aberto, vai sendo descerrado, vão acontecendo determinados sinais. A interpretação mais comum é de que o livro selado de que trata o Apocalipse é o próprio livro de Daniel, que é o livro que foi ordenado ser selado pelo próprio Cristo, quando Daniel terminou de escrevê-lo. À medida que o livro de Daniel foi sendo interpretado, foram sucedidos os sinais que nós já estudamos até aqui. Depois, quando termina o sexto selo, o livro do Apocalipse abre um parênteses, que é o capítulo 7 e um pedaço do capítulo 8. Ele abre um parênteses, porque quando chega aqui no sexto selo, João está falando de uma destruição em massa da terra. Tudo está sendo destruído. Então esse parênteses é em função de dar a João uma tranquilidade, de dar ao leitor do livro do Apocalipse uma segurança de que existirão salvos, apesar das grandes catástrofes que estão sendo descritas. E depois, o sétimo selo é retomado, então, lá depois do capítulo 10. No capítulo 8, né? Mas o capítulo 8 tem as trombetas, e as trombetas vão sendo tocadas, e ele vai desembocar lá de novo no finalzinho do capítulo 11, onde há congruência do sétimo selo com a sétima trombeta. Bom, vamos passar então ao estudo desta profecia. Já lemos aí os versos em que são descritos os acontecimentos do selo. E a pergunta que se faz, então, é a seguinte: que caminho devemos seguir? O livro do Apocalipse aponta para uma situação bem distinta. Num lugar aqui fala-se que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os poderosos, esses estão fugindo da face do Cordeiro. Portanto, existe um caminho que é um caminho de fuga, e existe um caminho que é um caminho de encontro com o Cordeiro. Qual desses caminhos se pretende seguir? Lá no livro de São João, no capítulo 14, no verso 6, no texto que os irmãos têm em tela, existe a famosa frase de Cristo, a famosa palavra de Cristo em dizer assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não é assim? Cristo, portanto, é um caminho a ser seguido. Se Cristo é um caminho a ser seguido, qual é o outro caminho? Que outro caminho acredito os irmãos que existe? Qual é o outro caminho?
Se Cristo é o caminho, qual é o outro caminho? O caminho do inimigo das almas, não é isso? Por isso se diz aqui, os grandes, os poderosos, os ricos e tal, estes aí não estão seguindo o caminho do cordeiro. Interessante que o selo termina dizendo assim, ó: chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O interessante é que aqui no capítulo 6, no verso 17, nós não temos essa resposta à pergunta. A resposta nós só vamos ter na próxima lição. Por isso nós vamos dar apenas um pequeno adiantamento da situação e os irmãos vão ver a resposta nesse estudo. Bom, aqui não tem aquele ponteirinho vermelho, não. Os irmãos vão observar ali no centro-oeste do mapa, está escrito em amarelo ao lado de uma seta vermelha, um lugar chamado Patmos. Ali naquela região, João está escrevendo o Apocalipse de Jesus. Dali suas visões estão sendo manifestadas. Ali ele teve uma revelação. E essa revelação, o sistema dessa revelação está aí no verso 1 do Apocalipse. O próprio livro, capítulo 1, verso 1, está dizendo aí, revelação de Jesus Cristo, qualquer metodologia que foi dada. O que é que isso significa? Significa que aquilo que está sendo dado e o que vai ser dito aqui não é uma interpretação do pastor Alexandre, não é uma interpretação do irmão Vinícius, da irmã Aparecida, da irmã da tia Val, que eu esqueci o nome da tia Val, não é uma interpretação da tia Val, nem do Rinaldo, é uma interpretação que vem de quem? De Cristo, que foi dada aos seus servos, os profetas. Que revelação que é essa? Bom, esta revelação se baseia em mensagens que foram dadas às igrejas, às 7 igrejas. Estas igrejas, as 7 igrejas, receberam a mensagem dos 7 selos. E os 7 selos vão ser explicados a partir das 7 trombetas. Tudo é 7 no Apocalipse, né? 7 sinal de perfeição. E Deus está dizendo para João assim: João, mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. E então nós estamos aí com um evento sucessivo, um evento de acontecimentos. Que acontecimentos são esses? O primeiro nós já lemos, né? Vimos lá que havia os 7 selos, os 7 selos foram abertos. Estou conseguindo. Estudamos lá os cavaleiros do Apocalipse, não é isso? O irmão se lembra aí, o pastor, o irmão Belote apresentou aqui para os irmãos, né? E a pergunta que foi dada no 5º selo é: até quando? E quem foi que fez essa pergunta? Quem fez essa pergunta foram as almas que estavam debaixo do altar. E Deus disse para eles assim: olha, eu preciso completar o número dos seus conservos que vão sendo mortos. Preciso ir agregando os salvos para que os nomes sejam escritos no livro da vida. E no momento em que Deus se der por satisfeito, então, Ele traz a satisfação do juízo que foi apresentado no primeiro selo, segundo selo, terceiro selo e quarto selo, que eram os selos representados pelos cavaleiros do Apocalipse. Entendeu? Então, o que quer dizer o sexto selo? O sexto selo, na verdade, é uma resposta ao juízo investigativo de Deus. Bom, eu sei que estou indo muito rápido, porque a gente não tem que se demorar nisso. Mas vamos fazer uma pequena recapitulação. Deus tem uma mensagem de salvação. Essa mensagem foi dada a Adão e Eva lá no Gênesis. É isso? Depois ele vai apresentar essa salvação e vai levar os seus salvos para o céu. Não é assim? Essa é a promessa dele. Foi? Essa é a promessa dele. Bom, enquanto ele não cumpre essa promessa, o que é que está acontecendo? Está acontecendo, de acordo com a Bíblia, um juízo do céu. Nós estamos sendo julgados. Cada um está sendo julgado. E como disse lá o 5º selo, à medida que os conservos vão sendo acrescentados ao livro da vida, significa que mais um julgamento está se dando.
Entender isso em relação aos mortos é fácil. Porque uma pessoa que desce a sepultura não tem mais oportunidade de escolha. Isso significa que naquele momento ela está sendo julgada. Ali então o destino dela está selado, nos céus, o nome daquela pessoa vai irreparavelmente estar no livro da vida ou fora do livro da vida. Então isso aí é fácil de entender. Bom, haverá um momento em que Deus vai terminar esse julgamento. E quando ele terminar esse julgamento, ele vai ter que fazer julgamento de vivos. E esse julgamento de vivos é rápido. Por isso, quando Cristo, lá para os seus discípulos, em São Mateus 24, ele está dando a resposta para os discípulos de quando aconteceria o fim do mundo, ele vai dando sinais